Então, boa noite de novo, pessoal. Nós estamos aqui gravando a aula de binário. Nesta aula de binário, a ideia não é ensinar a contagem, porque eu acho que todo mundo aí já sabe contar, certo? Vamos tentar a cor preta e o lápis. Sempre assim, nunca está pronto, né? Agora sim. Então, o que eu tenho para vocês aqui? Eu tenho aqui 0001. Começar com 0000. 0010. E isso aqui é o equivalente ao zero decimal, ao 1, ao 2, aí teria o 3, o 4. Eu não vou fazer tudo, tá, pessoal? 5, 6, 7. Aí eu vou pôr 3 pontinhos. Não devia ter posto 3 pontinhos, porque já estava chegando. Mas é só para ganhar um tempinho. E aí o 10 é 10, 10, porque eu decorei. Então esse aqui, deixa eu só arrumar, é o 1001. Todo mundo conhece o 1008, mas o 1001 é o 9, tá bom? E vamos lá, os 3 pontinhos aqui. Conversão de binário para decimal, eu pergunto, alguém tem dúvidas? Porque é uma aula de revisão, né? Lembrando. Não? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. É o seguinte, assim, eu, no semestre passado, na matéria de eletrônica digital, né, eu não acompanhei muito bem por causa do meu serviço, e assim, mas pelo pouco que eu vi, tem vários sistemas de conversão de binário, né? Assim, tem vários tipos de codificação, né? Eu queria saber qual que é a mais usual, assim, se realmente existe, se eu estou certo nisso que eu estou falando, e qual que é a mais usual e qual que a gente está trabalhando aqui. Bom, você está tão por fora que não soube fazer a pergunta. Quando você comentou aí que tem várias codificações de binário, eu não consegui entender sua pergunta ou sua colocação, porque você pode estar certo, dependendo do seu raciocínio, porque eu não consegui, pelo linguajar utilizado, eu não consegui identificar o seu raciocínio ou a sua pergunta. Você consegue esclarecer esse negócio de muita codificação de binário que eu não entendi? Consigo, assim, o código BCD 7421, Ah, tá. 8421, Ok. Então, você está falando realmente de codificação. isso. Isso aqui é a segunda parte da aula. Tá bom? Então, eu vou pedir para você segurar a onda. Vamos voltar para a primeira parte da aula, que ainda é numeração, base 2. Aqui nós temos, do lado de cá, base 2. E do lado de cá, adivinha? Base decimal? Base 10. E eu vou colocar aqui uma base 16, só para complicar, tá bom? E o 10 na base 16 tem um símbolo chamado A. E aqui é 0. 3 pontinhos até o 9. O que significa base? Para você dizer para mim que você entendeu a contagem e a numeração binária, você tem que entender de base. O que quer dizer a palavra base? Não sei, professor. Alguém sabe aí? Seria a quantidade de números que pode chegar. Por exemplo, se é base 10, seria de 0 a 9 os numerais. Base Sim. 2 seria 2 números, 0 e 1. O que você falou está certo, não é a resposta do que eu estava perguntando, mas você falou uma coisa certa, entendeu? Então, vamos acompanhar o seu raciocínio, já que ele está certo. Então, aqui eu tenho 2 símbolos. E eu não vou mais escrever símbolos. Aqui eu tenho quantos? 10S. E aqui eu tenho? Eita, que feio ficou. 16S. Quais são os símbolos que eu tenho aqui na base 2? O 0 e 1. Obrigado.
0 e 1. Quais são os símbolos que eu tenho na base 10? Câmbio. 0 a 9. 0, 3 pontinhos, 9. Quais são os símbolos que eu tenho na base 16? Espera aí, temos alguém aqui. Alguém? Ih, ele desistiu. Vamos ver se ele tenta de novo. Deve ser outro Daniel. Hein? Da base 16. Quais são os símbolos? É 0 a 9, A, B, C, D, E, F. Quem falou? Daniel. Daniel, me manda um e-mail agora. Fala assim, professor, ganhei 10% da primeira nota se eu não tirar a integral por participação. Manda e-mail agora. Agora, beleza. Agora. Senão você vai perder. Aqui a promoção é assim, você tem que pegar na hora. Eu adoro participação em sala de aula, tá bom? Quanto mais participar, uma hora eu falo assim, nossa, tá participando, vai ganhar um ponto. 10% na primeira avaliação. Você ganhou se você mandar um e-mail agora. O e-mail do professor, você sabe, né? Tá Sim, senhor, amplamente tá. divulgado no Moodle. Amplamente divulgado no Moodle. Naquele plano de ensino tá lá. Muito bem. Agora que vocês entenderam que a base está relacionada com o número de símbolos, eu vou fazer a pergunta, o que significa a base? Alguém sabe? Vamos tentar ser mais rápido aí. Ninguém sabe? Não. Não é problema. Poderia ser o valor a ser dividido para encontrar? A fazer a conversão, no caso? Para encontrar. Não, fazer a conversão, no caso. Tá, tem um jeito melhor de dizer isso, porque isso está certo também. É aquela velha história. Você está falando coisa certa, mas não está falando o que eu estou perguntando, entendeu? Então, a base está relacionada a isso aqui, ó. Vamos imaginar um número. Em matemática, quando você tem um número e esse número ele ainda não tem valor específico, qual que é a ferramenta que a gente usa para o número? Uma incógnita. Hã? Eu não ouvi, desculpa. Uma incógnita. Uma incógnita. E a gente usa para incógnita o que normalmente? Uma letra. Isso. E quando as incógnitas podem ser diferentes, a gente usa mais de uma letra. Tá certo? Então, pensa nesse número aqui. X, Y, Z. E eu coloco nele aqui base 10. Tudo bem? Beleza. E aí eu coloco aqui um igual. E agora eu vou colocar de cá algo do tipo assim. 7, 3 e base 10. O que você diria para mim? Eu diria que eu não entendo o que isso quer dizer. Certo. Alguém consegue dizer alguma coisa diferente disso para mim? Vai, que X vale, que delta vale 7, Y X vale 7, não é delta, é X mesmo. Desculpa aí que a minha letra é horrível. X vale 7. Y vale 3 e Z vale E. E qual que é a base? Base 10. Quais são os símbolos? 7, 3 e E. Quais são os símbolos que existem na base 10? 0 a 9. Assim, tá no caso até 9, é. Então o que você diria para mim? Que esse valor tá Tá errado. indiferente. Que isso aí tá errado. Tá errado. Inconsistente. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então vocês estão começando a pegar o raciocínio. Agora eu vou pegar um X, um Y e um Z, base 8, que eu não ensinei nada aqui, e vou escrever 3, 4, 7, base 8. Tá certo isso? Tá consistente isso? Sim, porque é a mesma base. E Eu tenho a mesma base, eu tenho 3 símbolos.
E todos os símbolos, né? 3, 4 e 7, eles pertencem ao conjunto 0 até 7. Na verdade, eu vou arrumar aqui, vou usar a matemática mais correta. É um conjunto fechado de 0 a 7. Tudo bem? Tá certo isso? Certo. Então, se isso tudo é verdade, agora sim eu posso concluir. X vale 3. 3. É um 3, tá, pessoal? Não é um Z, não. Y vale? Vale 4. E o D Z 7. vale 7. E tá tudo certo. Tudo bem? Mas eu ainda não expliquei o que é base. Agora que esse exemplo está certo, o que quer dizer base? Quer dizer que o 3 está multiplicado pela base mais o 4 está multiplicado pela base mais o 7 está multiplicado pela base. Isso aqui é o que vale. E essa base aqui, como não tem uma indicação de vírgula, onde está a vírgula, pessoal? Aqui, ó, vírgula. Ok? Onde está a vírgula, à esquerda da vírgula você põe elevado a 0, elevado a 1 e elevado a 2. Por isso chama base 8. Quando alguém perguntar o que quer dizer base 10, o que você tem que dizer agora? Quer dizer que cada símbolo é multiplicado pela base elevado à sua posição no número. Alguém tem alguma pergunta? O Rony fez alguma pergunta lá. Um conjunto de elementos para formar outros. Mesmo número em base. Eu não sei. Quer melhorar a sua pergunta, Rony? Ou é só um comentário? Era uma resposta que já passou. Você está sem áudio, Rony? Roubaram teu microfone? Como que você vai cantar? Não vai ser Rony Fon. Nossa, põe no Viva Voz, cara. Vou providenciar, beleza. É melhor porque aí eu pego aqui que eu estou prestando atenção no quadro, que fica ruim assim. De vez em quando eu vejo que tem mensagem antiga. Alguém que perceber que ele está falando na mensagem lá, por favor, dê um toque aí para me ajudar. Ou então comenta o que ele comentar. Aí eu te pergunto, quando eu falar da base agora, se eu falar base 10, o que significa base 10? E é um número multiplicado pelo valor 10 e a sua posição na sequência, né? Beleza. Agora vamos fazer... Deixa eu só ver se eu consigo... eu consigo. Eu vou limpar o quadro, tudo bem? Pronto. Coisa linda. Olha só, agora que vocês entenderam, eu vou mexer um pouco com a base 10 ali. Vamos supor que eu tenha esse número aqui, ó. X, Y, Z, só que na base 10. E dessa vez eu vou colocar algo consistente. Eu vou colocar aqui um 4, um 3 e um 8. Na base 10. Então eu concluo. Portanto, né? X, Y, Z é igual a 4 vezes 10 mais 3 vezes 10 mais 8 vezes 10. Esse é elevado a 0 porque a vírgula está ali. Esse é elevado a 1 e esse é elevado ao quadrado. Certo ou não? Então eu posso dizer também que o x é vezes 10 ao quadrado, mais o y é vezes 10 a primeira, mais o z é vezes 10 a 0. Quanto que vale qualquer coisa elevada a 0 que se não seja 0? 0.
e o 1, né? É um. É É 1. um. Então, esse aqui é o elemento neutro. E a gente chama de unidade. Esse aqui vai dar 10 vezes, a gente chama de Decimal, dezena. dezena. E esse é vezes 100, a gente chama de Centena. centena. Então, é daí que veio esses termos, tudo bem? Só que agora, nós vamos para o binário. E o número binário, ele vai ser X, Y, Z e um T aqui no final. De onde você tirou esse T? Ah, eu queria 4 dígitos, desculpa aí. E eu posso dizer que ele é um número 7, base 10. Posso ou não posso? Sim ou não? Acho que não, professor. Não ouvi. Acho que não. Posso. Por que eu posso? Pode. Porque eu tenho 4 dígitos na base 2. Como a base é 2, eu faço 2 elevado à quarta. Quanto dá esse número? 16. 16. Isso aqui é o número de possibilidades. Exatamente. Como que eu encontro o número de possibilidades com tantos dígitos de uma base? Eu pego a base e elevo aos dígitos, ao número de dígitos. Tudo bem? Beleza. Por exemplo, aqui, ó, esse número aqui. Qual que é a base? 10. Então eu ponho 10. Quantos dígitos? 3 dígitos. Isso aqui eu tenho 1000 Possibilidade. possibilidades. E quais são as possibilidades? 0 a 1000. 0 a 999. Ítalo, manda um e-mail para mim. Tá. Falando assim, eu sou o cara do 999. Tá bom? Beleza. O Ítalo descobriu o que eu ia escrever aqui embaixo. 2 elevado à quarta menos 1 é igual a 15, que é o quê? Maior valor possível. Possível de quê? De representar na base 2 com 4 dígitos. Qual é o maior valor possível de representar na base 10 com 3 dígitos? O Ítalo falou. 999. Levanta a mão. Quem acha que valeu a pena já ter aparecido aqui hoje? Ó, só. Ah, gostei. A galera toda, gostei. É assim que eu encaro o número binário para ele ficar mais natural e parecido com um decimal. Guardou isso aqui? Fez um print aí? Dá um print dessa tela aí que ela vai sumir. Ok? Número de possibilidades e o maior número possível é sempre a base elevado ao número de dígitos. Se eu tenho a possibilidades e eu começo sempre a contar no 0, eu tenho que tirar 1 para ter o maior valor possível. Então, se eu te falar amanhã, porque nós vamos programar, se eu te falar amanhã, eu preciso de uma variável que conte até 100. É uma variável binária, ou seja, base 2. Quantos dígitos eu preciso para contar até 100 na base 2? 4 dígitos. 4 dígitos. Por quê? É o máximo da base dela, né? O valor são de 4 dígitos. 4 dígitos eu vou a 16, não é 4, não. Eu concordei na cega aqui. Não é 4, não. É assim, ó, 2 elevado a n tem que ser maior do que 100. Pode ser igual. Não, tem que ser maior. Menos 1 que teria que ser igual. Tem que ser maior. Ok? São 10 dígitos, professor. Hã? 10 dígitos. 2 elevado a n. Aqui eu tenho logaritmo, pode ficar complicado, né? Ele falou 10 dígitos, o outro falou 7. Vamos tentar o 7 primeiro. 2 elevado a 7, dá quanto? 128 é maior que 100? Sim ou não? Fala sim.
2 elevado a sexta é metade disso, 64. 64 é maior do que 100? Não. Tudo bem, pessoal? Então, eu preciso de 7 bits. Eu preciso de 7 bits, 7 flip-flop D, para poder guardar a informação. Isso aqui é importante, pessoal. É importante porque é como você identifica o número de bits que você vai usar para representar aquela variável que chega até 100. Muito bem. Por que existe a base 16? Alguém pode me ajudar? Por que existe a base 16? Porque é uma forma de simplificar a base 2, a base binária. E como você garante essa informação? Como você prova isso? Porque 16 já é um número, já é uma base de 2, né? Que é 2 elevado à quarta. Exatamente. 16 igual 16 símbolos. 8 igual 8 símbolos. 2 igual 2 símbolos. Sempre que houver uma conta simples do tipo este cabe neste exatamente sem faltar nenhum, por exemplo, 10 igual 10 símbolos. Só que qual que é o problema? Eu conto de 0 até 9. O 9, a gente já viu, é o 1001. Ora, eu aproveitei todas as possibilidades com 4 símbolos? Sim ou não? Fala. Não. Por quê? Porque eu tenho mais possibilidades, que é o 1010, 1011, 1100, 1101, 1111. Faltaram esses símbolos. Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Faltou algum? Não. Então, faltaram 5 símbolos. É isso? 10, 1, 2, 3, 4. Ah, faltou mais um. Por isso que deu 5. Tinha que dar 6. Eu estava esperando dar 6. Pronto, agora sim. 6 símbolos. Como deram 6 símbolos, a base 10 precisa de mais 6 números para dar exato. O que é dar exato? Com 4 dígitos do 2, da base 2, eu represento todos os dígitos que eu tenho na base 16. 3 dígitos de 2, ou seja, com 3 espacinhos assim, eu consigo fazer de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Esse 1, 1, 1 é o 7. Esse 0, 0, 0 é o 0. De 0 até 7 são todos, ou seja, 100% dos símbolos da base 8. Então, converter da base 2 para a base 8 é muito fácil. Entenderam essa parte ou não? Sim. Sim ou não? Então, o grande motivo de eu trabalhar com a base 16 é porque a base 16 usa exatamente 4 símbolos para representar um símbolo na base 16. Base 16, base 2. O que quer dizer isso, então? Como ele precisa de 4 para representar 100%, se eu tiver 2 símbolos aqui na base 16, automaticamente, quantos símbolos eu vou ter na base 2? 8 símbolos. 8 símbolos. 4 para representar o nibble, chama nibble 4 bits. O nibble inferior. E 4 para representar o nibble superior. Tudo bem ou não? E é por isso que é fácil converter. Porque aí eu faço a separação aqui
de 4 em 4, e se eu tenho aqui, por exemplo, um 7 e aqui eu tenho um 3, eu faço o 3 aqui, faço o 7 aqui, e eu já fiz a conversão sem precisar fazer conta. Qual que é o ganho? O ganho é que aqui eu tenho que escrever 8 símbolos. Ah, mas é o mesmo símbolo, mas são 8. E aqui eu escrevo somente 2. Eu ganho no espaço para representar. É como se eu estivesse usando o zip. Estou compactando o arquivo. Tudo bem? E é por isso que o nome do arquivo que nós vamos usar é .x. Quem já ouviu falar da extensão .x? Levanta a mão. Ninguém. Ah, temos 2. Beleza. A extensão .x, 3 levantaram a mão. Obrigado. A extensão .x, ela quer dizer, ela foi criada pela Intel. É um padrão de como que eu vou guardar em um arquivo texto a parte da memória que eu vou gravar numa memória de programa. Hoje, a gente grava numa memória flash do próprio chip microcontrolador. Mas, antigamente, a memória era numa PROM, numa EPROM, numa E2PROM e assim por diante. E ela vinha de um hex. Esse hex vem de hexadecimal, que está compactando os binários, porque que serão gravados, na verdade, são os binários. E os binários representam os comandos. As infinitas combinações de binário dão as infinitas possibilidades de programação de um microcontrolador. E é por isso que o número binário é tão importante para nós. Tudo bem ou não? Porque o computador ele só entende binário. Estão convencidos de que a aula de hoje é importante para entender de microprocessadores? Sim, né? Ótimo. Então, agora, a lição de casa é não ter dúvida sobre isso. O que significa não ter dúvida sobre isso? É vocês entenderem que o binário é uma representação e que, às vezes, o binário quer... Agora vamos voltar ao tema, que é o último tema do assunto de hoje. Ah, eu não fiz conta, tá, pessoal? Eu não fiz conta porque o material aí tem várias contas. Se você tiver dúvida ao longo da semana, vai trazer para a semana que vem. Apesar de que eu vou propor para vocês também estudarem o assunto da semana que vem, porque se vocês tivessem dúvidas hoje, eu já estaria resolvendo dúvidas deste assunto. E o assunto da semana que vem é outro. Mas na semana que vem eu posso resolver dúvidas de 2 assuntos. Ok? Então, para finalizar, codificação. Codificação. O que quer dizer codificação? Quer dizer que o número binário, por exemplo, o BCD, que significa binário codificando decimal. Ou seja, eu uso 4 dígitos para representar um decimal. Quais são os símbolos decimais? 0 até 9. Certo? 0 até 9. Então, obviamente, eu não vou ter a possibilidade de colocar aqui um 10, 10. Por que não, pessoal? 10, 10 pode em BCD? Não. Ele resulta em erro. Porque 10, 10 é A e não é decimal. Ah, então 1100 pode. Pode, pessoal? Sim, só que ele é binário, né? Não. Por quê? Porque ele é maior do que o último, que é o 9. Quanto que é o 9? Professor. O 9 é o 1001. Aqui o 9 aqui, ó. Pode perguntar. Então, no caso, não seria possível expressar tipo uma fração em binário? Em BCD, você quer dizer? Seria possível ou não? Não, né? Em BCD ou binário? Binário. Binário, sim. Binário é possível fazer tudo. Tanto é que o computador tem números fracionários. Você tirou seu saldo bancário hoje, deu lá 0,35 centavos, não foi? Foi. Então, 0,35 centavos é o quê? Fracionário, mas está lá no computador. Então, ele é binário. Entendeu?
Entendi. Muito bem. Nos slides e no material que eu postei, tem lá como que funciona o fracionário, que vocês não estudaram no semestre passado, tenho certeza, tá? Por quê? Porque eles costumam pular essa parte, porque eles acham que vocês não têm capacidade de aprender. Eu acho que é isso. Mas eu duvido deles e é por isso que eu passo essa informação aqui, tá bom? Porque é muito simples. O que é o fracionário, né? Um parênteses aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Que número é esse? É o 10. Em binário, 10 em decimal. Aparecendo um 6 o meu 0, perdão. Pronto, caprichei. Aqui outro 6 aqui, ó. Se eu puser uma vírgula aqui, agora já fica diferente. Por quê? É 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 1, ou melhor, 0, vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a quanto? Menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2. Quanto que dá isso? Esse vai embora, graças a Deus, eu não sei fazer conta. Sobrou 2 elevado à primeira, que é 1, que é 2, vezes 1, 2, mais 1 sobre 2, que dá quanto? 2,5. 2,5. Escreve 2,5? Sim, 2,5. 10,1 binário. Zero, depois da vírgula não conta, né? Mas eu quero escrever com 4 bits. Então você escreve 10, 10, binário. Tudo bem? É muito fácil, não é não? É só um parênteses, eu quero que vocês estudem e tirem dúvidas comigo na semana que vem. Vamos voltar ao nosso foco ali. Observem aqui, pessoal. O BCD, ele está limitado a esse número aqui. Ele tem que ser menor. Por quê? Por causa dessa tabela aqui, ó. O 9 é daqui para trás. Todo mundo percebeu que o 9 é daqui para trás? Sim ou não? Sim. O 4 tá bom de ver? Tá pequeno? Como é que tá aí? Esqueci de fazer essa pergunta. Tá bom de... Tá bom, né? Tô fazendo letra grande. Então, para eu representar, por exemplo, um número decimal codificado em binário, que é o BCD, tem que ser um número entre 0 e 9. Fale um número entre 0 e 9 aí para mim, por favor. 4. 8. De novo. 7. Pronto, 7. Como que é o 7? Você iria olhar lá na tabela qual que é o 7, ou então fazer a contagem e iria descobrir que o 7 é 1, 1, 1, 0. Então, esse número em BCD é 7. Esse número em binário também é 7. Tudo bem? Quando eu falo BCD, eu só falo uma coisa a mais que não tem no binário. Ele tem que ser menor que quanto? Que 9. Que 10, 10. Ou menor ou igual que 9. Eu escrevi errado aqui, por isso que você foi e confundiu. Tudo bem? Ou ele é menor que 10, 10, ou ele é menor ou igual a 1001. Não 1008, 1001. Tudo bem? Muito bem. Agora, você viu o que é uma codificação. Outra codificação. Eu peguei esse número aqui e falei para você... Travou. Soltou. Deixa eu apagar a trava. Esse número aqui, ó, que é o 2,5, se eu falo para você que é um número de 4 bits fracionário, eu não preciso pôr essa vírgula. Eu escrevo 10, 10 e você já tem que saber. Se eu falo que esse número aqui, 10, 10, 10, 10, é um número de 8 bits fracionário, onde que você vai imaginar que está a fração dele? Se ninguém falou nada, você vai pôr no meio. Então você vai pôr a vírgula aqui, aquela vírgula imaginária. Mas eu poderia falar, ele é fracionário com 2 bits de fração. Se ele tem só 2 bits de fração, qual que é a menor fração que ele tem? 0,01. Binário, que vale quanto? 2 elevado a menos
1 menos 2. Menos 2, que é igual a 1/4, que é igual a 0,25. É o menor valor que eu consigo representar com um número fracionário. Entendeu? Ou eu vou 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1 inteiro. Por quê? Porque eu só tenho 2 bits. Aumenta o número de bits, você vai melhorar o número para representar o seu 0,32 lá, 0,35 na conta. Para escrever 0,35 na conta, quantos bits eu tenho que ter? Para casa isso, tá bom? Você quer representar 0,35. 0,35. Como seria em binário? Está na base 10. Como seria em binário? Fica para casa esse tipo de exercício. Traga dúvidas se não conseguir para a próxima aula. Outras codificações que eu quero que vocês estudem. Eu vou colocar aqui. Só vou apagar isso aqui de novo. Eu gosto dessa borracha, é melhor que a outra. Ó, eu quero que vocês aprendam a ASCII. Eu quero que vocês estudem a Gray. Tudo isso é matéria do semestre passado. A ASCII é a mais importante, tá, pessoal? Nós vamos usar bastante a tabela ASCII. Você não tem que decorar, você só tem que entender que é um número binário foi definido como o significado de uma coisa. Simples assim. Vocês poderiam também estudar outros códigos, como, por exemplo, código de barra. Eu sempre quis entender como que é o código de barra. Então, você estuda o 2 de 5 e o 3 de 9. O 3 de 9 é alfanumérico. E esse 2 de 5 é só numérico. E eles podem ser intercalados ou não. Se ele for intercalado, as barras pretas e brancas têm valores. Se ele não for intercalado, só as pretas têm valores. O que significa isso? Que o mesmo tamanho de código, se for intercalado, eu tenho o dobro de informação. A 3 de 9 é a que você encontra nos produtos hoje em dia, que diz o produto foi fabricado em tal país, por tal empresa, tem tal código de produto e assim por diante. É usada a 3 de 9. Ela não é binária, mas ela é de barras. É outro tipo de codificação, mas não deixa de ser codificação. O que é codificação? A partir do momento que você vê os símbolos 0, 1 até 9 representados, eu estou codificando. Eu estou dizendo que quando eu desenhar isso aqui, você tem que entender que é um 0. Quando eu desenhar isso aqui, você vai entender que é um A. É uma codificação. Só que, para a máquina que só conhece 0 e 1, ou seja, só conhece o binário, o A tem que vir aqui. E ele vem aqui através, por exemplo, de uma tabela ASCII. Tudo bem? Beleza. Nós temos 9 minutos para fechar o nosso limite de 60 minutos de aula. Alguém tem alguma pergunta? Professor, só curiosidade, o QR Code também, ele entra como uma categoria de código de barra? Sim. Outra um pouco mais avançada, né? Que consegue representar um monte, ou seja, uma string ao invés de letras, string, em um tamanho mínimo, entendeu? Agora, Assim. 2 de 5 eu estudei. 3 de 9 eu estudei. ASCII, Gray, eu estudei. QR Code eu só usei, entendeu? Sim, entendi. Então, eu não sei muito. Eu fiz programas em microcontrolador, inclusive usando o 8051. Né? O 8051 eu usei. Eu fiz um código para ler código de barras. Então, ele lia esse e também lia esse. Quer saber quais os produtos que eu fiz? Acesse www.henry.com.br. Meu primeiro emprego, trabalhei 5 anos lá, como engenheiro de desenvolvimento de produto.
Aqueles produtos todos lá partiram dos que eu desenvolvi nos 5 primeiros anos, né? Já tem, deixa eu ver, 15 anos que eu abandonei a empresa, um pouco mais, talvez. Um pouco mais. São já 19 anos que eu não trabalhei lá. Mais ou menos isso. 19, uns 19 anos. 18 anos, para ser mais. Tenho 18 anos, trabalhei lá por 5 anos. Não faça conta não, tá? Fico com vergonha. Começa a fazer conta aí, não. Eu trabalhei 5 anos lá, e há 18 anos que está desenvolvendo lá era o meu estagiário. Eu peguei um estagiário, treinei ele, falei, agora eu estou indo embora que eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ser professor. Ok? E foi isso que aconteceu. Eles pagavam bem mais do que o professor pagava. Eu saí para ganhar 50% do que eu ganhava. Só que, em compensação, eu fui trabalhar mais ou menos 1/3 do que eu trabalhava. Eu trabalhei bem menos como professor, tendo tempo para mim e para outras coisas, né? Por 5 anos, eu fiquei trabalhando algo em torno de 12 a 15 horas por dia. Eu não queria mais essa vida, para entregar projetos, né, de 12 a 15 horas. Ninguém merece isso. Então, eu desenvolvi produtos daquela época, ou seja, era ainda na época que não tinha internet das coisas, porque é tudo quase do século passado, início desse século, mas eu carrego na bagagem uma coisa legal, que eu falo para os meus filhos e eles se orgulham, né? O primeiro produto leitor de código de barras nacional, eu que desenvolvi na Henry. O primeiro produto nacional que lia impressão digital, fui eu que desenvolvi lá na Henry. Todos os outros eram importados na época que eu fiz. Ok? E aí, por isso que a Henry cresceu e apareceu em pequenas empresas, grandes negócios, no início do século. Tá bom? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Não saí brigado, eu só saí porque eu não trabalhava na minha empresa e eu achava que eu trabalhava como se fosse na minha empresa e eu não conseguia comprar uma parte dela. O cara não quis propor uma parte para mim, né? Então, eu pedi para sair. Falei, não, então eu prefiro dar aula. Então, eu vou ensinar o pessoal a fazer o que vocês vendem aqui. E é assim que acabou a minha trajetória na Henry. Por isso, eu também tenho muita bagagem, pessoal, para ensinar vocês, caso vocês queiram aprender, tá bom? Eu tenho a bagagem de ter trabalhado, obrigado aí, Daniel. Eu tenho a bagagem de ter trabalhado na indústria, tá? Então, eu desenvolvi aqueles produtos lá, depois acessem o site se tiverem curiosidade. Inclusive, o produto vigia eletrônico, aquele que o cara tem um bastãozinho e ele tem uns pontos para passar para não dormir durante a noite, foi ideia minha na época. Não conta para os vigias, não, que eu possa acabar apanhando, tá? Principalmente lá do IFG, eles não gostam de ficar fazendo a ronda. Mas um produto que não existia e eu que criei, né? Juntamente com o pessoal lá da nossa equipe, a gente que teve essas ideias aí de inovar, usando tecnologia para quase tudo. Ok? Então, qual que é o trabalho para a semana que vem? O trabalho para a semana que vem é fazer operações, ver números, ver representações e levantar dúvidas. Baseado em quê? No material que eu coloquei lá no Moodle. Eu postei uns 3 materiais lá no Moodle. Se você só ler aqueles 3 materiais, você já vai perder o seu final de semana, tá? E para outra semana, vocês podem acessar o Moodle e ver que na outra semana nós vamos ver lógica combinacional. O que é lógica combinacional? Basicamente, AND, OR, NOT, NOR, SHOR e aplicações. Álgebra booleana, mapa de Carnot. Foco no mapa de Carnot para projetos. Ok? Então, eu sugiro que vocês já avancem durante essa semana, principalmente quem trabalha aí, aproveite bastante o final de semana, amanhã é feriado, porque vocês têm que se transformar em estudantes para acompanhar o nosso raciocínio aqui, senão não vai aprender no final. E a partir da semana que vem eu vou começar a passar trabalhos, cada trabalho vai valer 100 pontos, e no final você vai somar todos esses trabalhos e eles vão valer... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eles vão valer 100% da nota. Não vai precisar projeto final. Tudo bem? Só ir acompanhando e fazer.
Pode falar de novo, que eu falei ao mesmo tempo, perdão. Não, só uma curiosidade. O senhor também quer que a gente veja números binários, por exemplo, transformar um número decimal negativo em binário, ou não precisa, só a parte básica? Negativo é importante, sim. Negativo é importante, sim. Negativo, fracionário e números inteiros, além da tabela ASCII, são coisas que nós vamos usar direto aí. Por exemplo, se você resolvesse fazer o microcontrolador medir uma grandeza que tem valores negativos, né? Por exemplo, temperatura. Se a temperatura baixasse de 0 grau, né? Como, por exemplo, um freezer, né? Para a tua cerveja ficar lá no menos 3 graus. Como que um freezer iria mostrar menos 3 se você não soubesse representar o negativo em binário? Entendeu? Sim, entendi, obrigado. Então, tudo que for aplicável é bom a gente dar uma olhada. Ah, professor, eu preciso ver um número float, um número grande, por exemplo, um número fracionário de 12 casas. A gente não vai usar isso, então não precisa. A gente só vai usar números de até 1 ou 2 casas. Então, basta limitar o estudo a 1 ou 2 casas do decimal e ver o binário, qual que seria o equivalente. Por exemplo, 0,01 decimal é um centésimo. Então, eu tenho que dividir por 1 sobre 100 ou mais. Seria 1 sobre 128, porque a base é 2. 2 elevado a 7. Então, eu preciso de, no mínimo, 7 bits para representar algo parecido com um centésimo. Entendeu? Sim, ok. O 1 centésimo vai dar um número menor que o 1 sobre 128 vai dar um número menor que um centésimo. Então, eu consigo representar algo perto de um centésimo. Só que 1 sobre 64 mais 1 sobre 128, façam na calculadora, porque a gente não merece ficar fazendo esse tipo de conta, ele vai dar muito provavelmente mais do que o número que eu falei, né? Deixa eu até ver se a minha calculadora faz essa conta sofisticada aqui. 1 dividido por 64, mais 1 dividido... Não, ele não faz. Essa calculadora não é científica. Teria que usar uma calculadora científica, porque ele não conseguiu somar. Vou fazer aqui só para deixar o exemplo já calculado, tá? Para vocês terem uma noção. 64 invertido, 128 invertido. Somo os dois, eu tenho um número 0,23. Se eu fizer 64 invertido, eu tenho um número 0,015. O que significa isso? Significa que o número binário 10, considerando que são 7 números, e 10 só no final, ele vai dar 0,012, que é aproximadamente 0,2, porque o 5, 1,5, desculpa, porque o 5 ele já arredonda para 2. Então, com 7 bits, eu não consigo representar legal um número 0,01. Eu preciso de 8 bits. Com 8 bits, eu tenho 256. E aí, o 256 é aproximadamente 0,04. 0,004. Ou seja, é quase metade de 0,1. E aí, eu ligando 2 bits, com 8 bits sendo representado, eu vou ter o meu 0,1 muito aproximado. Né? Na hora que eu arredondar, ele vai dar 0,1. Então, vocês já sabem que um computador ele tem 64 bits. E aí ele pega uma parte desses bits e trabalha com a fração. Então, ele consegue fazer a casa desaparecer o erro. Você nunca enxerga o erro da aproximação. A não ser que você cavuque lá para encontrar, né? Quando você programa em C e faz algumas contas, você vai perceber o erro de aproximação, quando o número for muito pequeno ou muito fracionário, né? Então, só para vocês entenderem aí. Mas a gente não está preocupado, não. Uma casa decimal, 2 casas, 3 casas binárias, já está mais do que bom para a nossa aplicação, que é o quê? O entendimento. Só o entendimento. E eu não vou pedir para vocês estudarem o float. Float é diferente do que eu estou falando. O float, você pega uma parte dos números binários e considera como sendo a parte inteira, ou seja, é um número inteiro. E pega uma outra parte dos números binários e ele é potência de 10. Ou seja, ele é um número inteiro que vai ser elevado
vai ser o expoente do 10, podendo ser negativo, né? Então, menos 3, você encontrou 0,001 multiplicando aquele inteiro. Então, você consegue representar um número decimal melhor usando o float, tá? O float não é o lance da vírgula que eu ensinei. É uma parte dos bits eu vou usar para número, para potência de 10, e uma parte dos bits eu vou usar para o número inteiro que vai ser multiplicado por essa potência de 10. Ou seja, tudo é uma representação. Essa representação só é útil quando você vai mostrar para o usuário o valor. Quando você guarda lá dentro, você tem que saber essa representação também para fazer contas, né? Mas na hora de mostrar para o usuário é que realmente muda o jeito de trabalhar. Mais alguma pergunta? Não? Ok, então para a semana que vem, tarefa não remunerada, estudar binário e começar a estudar números, lógica booleana combinacional. Depois nós vamos fazer lógica sequencial. Semana que vem vai ter o projeto da ULA. Semana que vem ou na outra? Deixa eu ver aqui. Não, a ULA é na quarta aula. Segunda aula é a próxima, terceira, quarta. Porque a primeira aula foi só introdutória. Tá bom? Então, a ULA é depois que a gente terminar a sequencial. Se vocês não revisarem bem esses 3 conteúdos, não vai conseguir entender o projeto da ULA, que é para começar a entender como funciona uma CPU, tá bom? Uma CPU é um computador. Uma ULA, unidade lógica aritmética. Tudo isso nós vamos ver sempre avançando um pouquinho em cada aula. Por favor, deem uma estudada sempre no tema antes de vir para a aula. Pesquisem na internet, dão uma lida só para não ficar totalmente cru, ok? E em breve estaremos acendendo o LED e fazendo outras coisas mais. Vou encerrar a gravação. Quem tiver alguma dúvida ainda, vou falar com vocês após a gravação. Só que a gravação encerra por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Até a semana que vem e estudem!